Pois bem, meus queridos, vocês acabaram de ver aí o momento exato, né, onde Trump sai retirado ali pelo serviço secreto, que agiu prontamente, né, para evitar o pior. E graças a Deus só passou de raspão na orelha do presidente, do ex-presidente atual candidato a voltar à Casa Branca dos Estados Unidos. E o sistema, a gente vê o desespero do sistema, né? Eu gostei da tarjeta que estava colocado aqui pela nossa produção. Coloca de volta aí, produção, a tarjeta do atentado. Coloca de volta a tarjeta aqui, eu gostei. Trump sofre atentado democrático. Projétil do amor foi disparado durante comício na Pensilvânia. E é exatamente isso que a imprensa, não só brasileira, como mundial, estava tentando fazer com que parecesse uma coisa assim que foi montada, forjada. A gente vai falar sobre isso mais para frente. Mas primeiro eu queria saber, sucintamente, aqui, começando pelo Fábio, o que se deve a isso, Fábio? Esse ataque, né, que já era esperado, né, não aconteceu. Não, o Trump não é o primeiro a sofrer esse tipo de atentado. Lembrando que recentemente, em 2018, o nosso querido presidente, o melhor presidente que o Brasil já teve, Jair Messias Bolsonaro, também sofreu uma tentativa ali de assassinato. E agora com Donald Trump, que é um risco aí para o sistema. Olha, eu sentia mais ou menos a mesma coisa, né? Eu lembro que eu estava trabalhando quando o presidente Bolsonaro sofreu aquele atentado. Foi uma coisa muito difícil para a gente até continuar trabalhando, né? Porque ficava aquele, o que aconteceu? Ele está indo para o hospital, vai ser uma cirurgia. Era muito difícil. E ontem a mesma coisa. Eu estava chegando no trabalho e eu estava assistindo ou escutando, né, o rally do Trump quando eu vi que aquilo aconteceu. Então, parei no estacionamento e fiquei esperando para saber, cara, o que aconteceu, e fiquei sabendo que estava tudo bem. Era isso que eu queria saber, ele estava tudo bem, passou de raspão, foi um milagre. Mas eu vi as pessoas chegando no trabalho chorando, as pessoas com... Foi uma situação muito parecida com o que nós vimos no Brasil na época do presidente Bolsonaro. E a gente sempre fala, Mário, que as coisas que acontecem nos Estados Unidos acontecem no Brasil, as coisas que acontecem no Brasil acontecem nos Estados Unidos, e é uma coisa assim inacreditável. Tivemos o dia 6, o dia 8, tivemos Bolsonaro ganhando, Trump ganhando, Bolsonaro perdendo, Trump perdendo, Bolsonaro a tentativa, o Trump a tentativa, uma coisa assim que é inacreditável como isso acontece nos dois lugares, né? Mas o que aconteceu ontem levantou-se vários questionamentos, né? Eu tenho lido bastante sobre o que o serviço secreto americano faz, o trabalho de segurança. Eu leio sobre um perímetro de 500 jardas e essa pessoa estava a 150 jardas. Eu não sou nenhum especialista em dar tiro, mas eu tenho uma arma igual a essa desse rapaz e eu ia sempre atirar, não simplesmente em alvos, e a 150 jardas a gente conseguia acertar o alvo sem muita dificuldade, a gente conseguia acertar. Então, é uma coisa assim, muito complexa, tem mais perguntas do que resposta. O contra-sniper, eles estavam direcionados exatamente àquele prédio, porque que eu vejo o seguinte, se não tinha ninguém em cima daquele prédio, então eles colocaram o contra-sniper falando, vocês olham aquele prédio porque não tem ninguém naquele prédio. Então eu acho que o trabalho primordial daquele contra-sniper ali era observar aquele prédio. E como que aquela pessoa... Porque o contra-sniper não pode reagir, ele tem que agir. Se você reage a um sniper, já era, é muito tarde, você falhou. Porque o cara conseguiu dar, se eu não me engano, entre 5 a 8 tiros antes que o contra-sniper conseguisse neutralizar o problema, que a Globo falou que foi um assassinato. Não sei se vocês ouviram, a Globo disse que a polícia americana assassinou o assassino. É uma coisa assim, de outro mundo, que você fala assim, meu Deus, assassinou o assassino. Eu falei, pô, tá bom. É uma coisa assim de outro mundo que eu vi. Então, a gente está com muita pergunta, Mário, muita pergunta, muitas coisas acontecendo agora. E, claro, com esses questionamentos legítimos que nós temos, começa a teoria de conspiração, começa a maluquice, começa a coisa doida, começa os Janones, e aí complica tudo, vira uma salada onde fica mais confuso ainda. Eu sempre falo para as pessoas que a maior de todas as teorias de conspiração é dizer que não existe conspiração. Entendeu? Quando a pessoa diz que não existe conspiração, essa é a maior de todas as teorias de conspiração. Porque nós sabemos de fato que existem, em certas partes concretizadas, provadas, que existiram conspirações no mundo. Quando diz que não existe isso, então a gente tem que ter muito cuidado hoje para o que realmente aconteceu, separar as conspirações malucas e focar
no que realmente aconteceu, mas ainda tem muita investigação, tem muita coisa acontecendo, Mário, e talvez demore um pouco para a gente saber de tudo, mas já sei muito mais hoje do que ontem, né, sobre tudo isso. Então a gente vai tentar desvendar mais para vocês aí. Exatamente, isso ainda vai dar muito pano para manga, isso ainda vai dar muitas notícias, muitas coisas vão aparecer no meio do caminho, mas é um fato que houve fatalidades, né? Houve ali, além do atirador, que esse eu quero que queime no inferno, mas enfim, morreu uma pessoa inocente, um apoiador de Trump, né? E 2 outras pessoas estão gravemente feridas no hospital, até agora são as informações que chegam, é que eles estão no hospital ainda, eu não sei se em estado grave ou estável, mas estão internadas, né? Houve ali outras vítimas, além de Trump, que também foi atingido, mas foi ali de raspão na orelha, graças a Deus. Como o Fábio disse, difícil de explicar como o atirador errou de uma distância tão curta assim, né? E aí eu queria saber agora da comandante Nádia, a visão dela de tudo isso que aconteceu ontem, deve ter se assustado também, assim como nós, conservadores do mundo todo, nos assustamos no dia de ontem, mas já era esperado esse tipo de ataque contra o Trump, né? Ele é um grande rival do sistema, não é isso, comandante? Olha, Mário, tudo me deixa muito na expectativa do que é possível acontecer quando a democracia é jogada no lixo, né? Nós vemos, infelizmente, mais uma vez acontecer um atentado contra um líder da direita, né? E não dá para nós esquecermos o que aconteceu com Bolsonaro em plena campanha eleitoral também, foi tentado uma tentativa de homicídio contra ele. No entanto, aqui em Porto Alegre, o suspeito, né, era doente, tinham 500 advogados ali ajudando, e ficou por isso mesmo, né? Nos Estados Unidos é um pouco mais diferente, né? O suspeito ali, que efetivamente acabou tentando matar Trump, foi morto na hora. E a gente vê que o que foi utilizado, um fuzil, um semiautomático, um AR-15, um dos mais vendidos nos Estados Unidos, foi utilizado a poucos metros, bem como falou o Fábio ali, a 120 metros de distância do Trump, que fazia o seu comício. O assassino estava em cima de um galpão, ou seja, com um armamento de alta potência, com uma visada bem interessante, bem tranquila, né? Um ótimo armamento, acabou quase que conseguindo realizar o objetivo do seu tiro, que era efetivamente matar Trump. A gente vê que a munição, né, o projetil, passa rente à orelha do Trump, centímetros, né, a mais para dentro, ele seria com certeza morto, né, um tiro na cabeça. Perdeu-se um apoiador, um homem de 50 anos, 2 pessoas feridas, mais de 5, eu acredito ali, pelos barulhos que a gente escuta na filmagem, são mais de 5 tentativas ali, né, 5 tiros que são dados. E o que a gente vê, né? São várias coisas e eu trago um outro elemento para a gente dar uma pensada. A questão agora da criminalização aos armamentos, né? Não está faltando gente aí para dizer que a liberação das armas faz com que pessoas, né, fanáticos, enfim, queiram acertar as contas através da morte, utilizando armamento. E já, né, muitas reportagens falando que esse armamento é o mais utilizado em chacinas nos Estados Unidos. Ora, também, né, além de ter tentativa de tirar um líder da direita, que provavelmente vai ser eleito nos Estados Unidos, nós vemos de novo, né, a relativização da morte do Trump, da tentativa de morte do Trump, e a criminalização ao armamento, aquela pessoa que tem condições de ter o seu armamento para sua defesa. Então, são várias coisas, eu não tenho dúvida alguma, né, que Trump
vai ser eleito. Essa é mais uma prova, né, do desespero daqueles que não querem a liberdade, a democracia, os valores da família, da propriedade privada sendo respeitados. É só agora correr para a posse, mas nós temos que pensar muito seriamente o que está acontecendo em âmbito dessa polarização. Aqueles que não querem que aconteça alguma coisa, muitas vezes usam da violência para interpelar aquele adversário que eu não quero que chegue a ganhar na eleição. Bem complicado, vou te dizer, eu fiquei bem preocupada, é algo que nós temos que pensar todos, por óbvio ali, a segurança falhou em algum momento, a gente vê, né, que como que os snipers que deveriam estar fazendo a proteção do Trump não observaram esse homicida em cima de um galpão a 120 metros, de a gente pensar que agora comícios ao ar livre são perigosos, nos Estados Unidos, no Brasil, que maiores cuidados têm que ser tomados, porque, infelizmente, o que nós vemos é a caça àqueles que estão na liderança da direita. Preocupante, temos que ficar atentos. Exatamente. Professor Luiz Antônio Vale, eu queria saber a sua opinião sobre este atentado sofrido aí por Donald Trump e a extrema imprensa querendo dizer que foi apenas estalinhos, né, que foram apenas sons e ele caiu, né? Ele caiu no chão, e a zombaria que foi feita com tudo isso que aconteceu é que as pessoas acham que nós temos a memória curta e não sabemos que este é o modus operandi da esquerda e do sistema para tirar todo aquele que é uma pedra no sapato da frente dos seus objetivos. Não é isso, professor? Sim, Mário. É necessário, muitas vezes, contextualizar uma situação para que possa haver uma compreensão mais aprofundada. Primeiro, nós temos que lembrar que essa é uma das campanhas presidenciais mais importantes dos Estados Unidos, né? Ao longo das décadas, talvez essa seja a campanha que vai decidir um momento, o presidente que vai ocupar um momento decisivo na história dos Estados Unidos, em função desse conflito que existe hoje, uma guerra de quinta geração, onde o Ocidente se confronta com nações do Oriente, em função da degradação dos costumes e da pauta, né, e da agenda que tem sido infundida no Ocidente. Então, essa questão da eleição presidencial hoje é muito importante, talvez a eleição presidencial mais importante que os Estados Unidos passou. Tendo isso em conta, vamos também lembrar que o presidente Biden, o candidato do Partido Democrata à reeleição, tem passado por um momento de baixa muito forte. Todos têm percebido que ele está com problemas cognitivos, né? Existe, obviamente, uma degradação dos seus sentidos, e ele, tanto no debate presidencial com Trump, quanto em várias outras ocasiões, como na reunião do G7, em várias outras, mostrou que não está em condições, não está apto para uma campanha dessa natureza, e muito menos para ser o presidente dos Estados Unidos. Dentro do Partido Democrata, surgiram várias vozes questionando se o Biden sequer deveria ser o candidato do Partido Democrata. Lembrando que o Partido Democrata ainda não fez a sua convenção, portanto, ele ainda não é oficialmente batizado lá na convenção o candidato do Partido Democrata. Se você considerar uma eleição extremamente importante, decisiva para o futuro dos Estados Unidos, face à guerra de quinta geração que estamos vivendo e essa passagem de um mundo unipolar para um mundo multipolar. Se você considerar que o candidato do establishment não está bem, que o Biden não está bem, aliás, está muito mal, visivelmente incapaz de concorrer e vencer uma eleição contra Trump, você encaixa agora esse atentado contra o Trump dentro desse contexto geral. Obviamente que o Trump não é o candidato republicano que eles gostariam. Eles gostariam de um candidato republicano fraco, um candidato republicano incapaz, um candidato republicano que não tivesse capacidade
de suplantar, seja o Biden ou qualquer outro candidato democrata. Em o Trump sendo, como está sendo, favorito e um forte candidato que é uma oposição ao sistema estabelecido, alguém que questiona e coloca em xeque as políticas de Biden e de todos os DGs, né, que têm feito essa operação, Trump, naturalmente, não é uma pessoa benquista pelo establishment. Não é benquisto por aqueles que estão no poder. Não é benquisto pelos DGs. Então, ele não é uma pessoa que eles gostariam de ter como oponente. Por outro lado, Biden, mesmo que não concorra, seja afastado pelo Partido Democrata, o Partido Democrata tem um grande problema, porque eles não têm nenhum candidato viável para vencer o Trump. Hillary Clinton, Michelle Obama, Kamala Harris, o governador da Califórnia, o Newsom, nenhum deles seria capaz de vencer o Trump. Então, o problema hoje para o Partido Democrata não é quem vai ser o seu candidato. O problema para eles hoje é quem vai vencer Trump. E aí você começa a visualizar esse atentado dentro desse contexto maior. O Fábio colocou uma questão que, obviamente, tem que ser apurada: as falhas do serviço secreto. Veja bem, todo evento onde o serviço secreto ou qualquer serviço de proteção presidencial, né, tem um presidente ou um candidato sob sua proteção que vai atuar nesse evento, a primeira coisa vai uma equipe precursora. A equipe precursora ela mapeia o local e vê todas as possibilidades de um evento adverso acontecer, notadamente telhados, né, que são posições privilegiadas para um sniper. Então, via de regra, essa equipe precursora mapeia galpões, telhados, locais onde alguém possa se esconder, verifica se há questão de explosivos, enfim, ela cria um plano diretor para aquele evento. Naturalmente, como eu já disse, telhados são um objeto de especial atenção. Então, se você observar o que aconteceu ali, uma pessoa subiu ao telhado com um fuzil AR-15, com munição 5,56, né? Foi visto, e depois provavelmente a produção tem um vídeo para mostrar, foi visto pelas pessoas que estavam ali, que o denunciaram, e ainda assim ele conseguiu chegar ao telhado, se colocar em posição de tiro, ter a visada para o alvo e atirar, segundo se diz, de 5 a 9 vezes. Né? Então, é uma coisa assim inimaginável a 120 metros do seu alvo. Né? Atiradores profissionais não errariam um alvo desse em hipótese nenhuma nessa distância. Né? Existem snipers que atiram a mais de 1.000 metros. Sorte que o rapaz lá não tinha essa capacidade. Por outro lado, os dois contra-snipers, os dois do serviço secreto, estavam na direção dele, olhando na direção dele. Tanto que, se você pegar a posição deles no telhado, eles estão de frente para o atirador. Dois, ok? E não viram ele chegar, não viram ele subir, não ouviram as pessoas falando. Então, há muito que se apurar sobre as fraquezas, as deficiências do serviço secreto nesse evento em particular. Trump foi surpreendido, não há nem que se falar nesse negócio de farsa, não faz sentido nenhum, né? Você não tem como combinar com alguém de dar um tiro que atravessa raspando a sua orelha. Isso é algo que não tem como ser corroborado. Okay? Trump, então, ele se agacha para fugir da linha de tiro e todo o resto o vídeo mostra bem. Então, nós temos agora uma campanha presidencial do Trump que, na minha visão, sai fortalecida. Ele se transforma, então, numa pessoa com um candidato muito mais viável. Inclusive, salvo engano, li que as doações para a campanha dele aumentaram muito depois desse evento. E agora o Partido Democrata e os seus oponentes estão numa situação muito mais difícil e muito mais frágil. Excelente, professor, muito boa explanação, como sempre. Eu quero aqui falar um oi aqui, né? Cumprimentar o nosso querido Olímpio Araújo, que entrou agora. Muito obrigado, meu querido, pela sua presença, por abrilhantar a bancada aqui.
Eu que agradeço em poder estar aqui entre pessoas aqui tão inteligentes, aqui com conteúdo tão bom, né? Vamos já começar com você, Mário, então. só deixa eu Sim. completar ali o que o professor falou. Eu não tenho dúvida também que o Trump já deve chegar à convenção revigorado, pela áurea ali, né, a aura de sobrevivente de um ataque a tiros que poderia ter sido, sim, letal. E esse é um momento mártir, herói ali, que contrasta fortemente com a imagem desgastada do Biden, né, diante do seu partido. Então, eu acredito que nós teremos boas lembranças desse momento com uma vitória do Trump logo ali adiante, porque vai reforçar, sim, a sua campanha, sem dúvida nenhuma. Excelente. Meu querido Olímpio, você acredita também nisso? Trump se fortificou, ficou mais forte com esse atentado, né? Saiu dali fazendo um sinal de vitorioso, né? Inclusive, o fotógrafo pegou uma bela posição, que aquela foto ali vai ficar imortalizada, né? Ele saindo com os punhos fechados, né? Vencedor. Sim. Eu queria saber de você se ele se fortifica com isso tudo. Eu até publiquei hoje um short, né, com aquele vídeo do fotógrafo que fez a foto, porque tinha essa discussão se a foto foi montada ou não foi, e eu achei muito interessante a sequência ali que mostra como que o fotógrafo conseguiu chegar exatamente no ponto onde ele tirou aquela foto sensacional, né? Então você pode ver também e valorizar o trabalho de um profissional que muitas vezes parece que o cara só apertou um clique na hora certa ou que alguém fez uma pose para tirar aquela foto. Mas, bom, depois das falas aqui que nós tivemos, né, é muito difícil se complementar com algo muito melhor do que já foi falado. Mas o que eu vejo assim é que a América precisa novamente de um herói. Então, o Donald Trump, ele já veio na eleição anterior, aonde ele acabou sendo eleito e se tornando presidente, como um salvador ali, em um momento em que os Estados Unidos estavam precisando de uma mudança ali radical. Foi um presidente realmente transformador, mas que, assim como o Bolsonaro aqui no Brasil, acabou enfrentando o establishment, inclusive do seu próprio partido, em muitas vezes, né? Trump, ele é um republicano, mas ele é Donald Trump antes de ser um republicano, antes de ser qualquer outra coisa. E ele tem aquela visão dele totalmente, como que eu posso dizer assim, totalitária em relação à sua opinião e não gosta muito de que pessoas ali que tenham opiniões diferentes muitas vezes se envolvam nas suas decisões. E na maioria das vezes ele acaba estando certo, né? E então esse acontecimento, esse triste acontecimento, que como já foi falado claramente, não tem absolutamente nada de farsa ou de montado, nós tivemos a oportunidade de ver por todos os ângulos, tivemos outras vítimas ali envolvidas, ele mostra, ele traz em primeiro lugar, talvez, algo que a América está precisando nesse momento, que é um presidente que mostra vigor, que mostra a capacidade de enfrentar uma situação dessa ali como um homem de verdade, né? Eu acho que se fosse Lula, 5 minutos depois a Janja já estaria ali trocando a fralda do Lula naquele momento, e ele ia estar chorando igual a menininha de croque depois que tivesse levado esse tiro ali na orelha, né? E principalmente nesse momento que o mundo está vivendo, que precisa de um homem, de um líder forte, de um cara realmente que seja capaz de conduzir novamente a direita em todo mundo, mas mais do que isso, que consiga talvez trazer novamente a paz, não só bélica, porque nós estamos vivendo aí uma série de guerras que talvez não estivéssemos se Trump fosse o presidente nessa gestão, mas também a paz econômica e a paz social. Os Estados Unidos hoje, principalmente os estados que se tornaram, que foram governados nos últimos anos aí por democratas,
tiveram realmente uma degradação moral, econômica, social, política, religiosa e de todas as formas possíveis. E é aí que as pessoas de bem, aquelas pessoas que realmente pensam nos valores da família, nos valores cristãos, aqueles que realmente acreditam na liberdade econômica e na capacidade de produzir riqueza que gere benefícios para toda a sociedade, de repente começam a se sentir novamente representados, seguros, e falam, pô, talvez eu tivesse esquecido o que Trump representava, mas nesse momento, com aqueles poucos segundos onde ele recebe esse tiro, daí ele levanta e faz aquele gesto e manda que as pessoas continuem lutando, naquele momento a nação provavelmente voltou a lembrar que é possível realmente ter um líder novamente que represente esse grupo. Isso aí, cara. Mais ou menos essa é a minha visão. Exatamente, é um simbolismo, né? Ficam vários simbolismos aí para a humanidade, principalmente. Algumas pessoas que pensam em desistir, não é só uma foto, né? Não é só uma imagem. É um homem realmente, literalmente, se levantando ali após ser alvejado, após uma tentativa de assassinato e que vem para vencer, né? E isso fica aí. Você pode até não gostar do Donald Trump, algumas pessoas podem até não gostar do Donald Trump, mas é um guerreiro, né? É um guerreiro, assim como o Bolsonaro. Sim. Muitas pessoas odeiam o Bolsonaro, mas não vamos tirar o fato de que são guerreiros, que lutam contra o sistema e são literalmente alvejados por esse mesmo sistema. E eu vou, dentro disso aqui, só para complementar bem rapidinho, né? A gente percebe, inclusive, um ponto que existe uma frase que diz que nada mais perigoso do que uma pessoa que não tem mais nada a perder. Tá? Então, o Trump, o Bolsonaro até ele é mais jovem, né? Mas são pessoas que chegaram no estágio da vida que é aquele estágio a gente costuma chamar aqui em casa já, que é o modo Silvio Santos, sabe? Quando você chega naquele estágio da tua vida que você fala, dane-se, eu vou fazer agora o que eu acredito porque eu não tenho mais nada para perder. É a minha última etapa da vida que eu posso realmente trazer algo que pode transformar a sociedade e fazer algo realmente positivo. Algumas pessoas pensam assim como Trump e como Bolsonaro e estão lutando por algo maior do que eles mesmos, e outras pessoas são como, né, o Molusco, que está lá simplesmente para rechear a carteira dele e dos companheiros de novo o máximo que puder, porque é a última chance deles rasparem o fundo do cofre, né? E veja bem, né, Mário, também completando aí, que bom te ver, Olímpio, aí, mas lembrando, né, o Biden vinha usando toda e qualquer aparição pública dele para atacar duramente o seu rival, dizendo que Trump era, abro aspas, ameaça à democracia, à segurança nacional, que ele não podia voltar de forma alguma, por conta da falta da democracia e a insegurança que o povo americano teria. E, por ironia do destino, o Trump sai agora como vitimado, né, e dá um pulo diferenciado aí, interessante, né, a gente lembrar de como se portava Biden em relação a Trump e, né, na parte da teoria e na prática, realmente, Trump é a vítima ali da tentativa de homicídio. É que eu vi que, por exemplo, todos nós aqui acreditamos que o Trump agora vai ganhar. Está 100% na frente e não tem como segurar. E as pessoas vão falar, por que ele vai ganhar? Se as pessoas observarem, existia uma divisão dentro do Partido Republicano. Existe a direita conservadora, a direita Godzilla verdadeira, né? E aquela direita Rhinos, né? Eu sou de direita, mas eu danço com eles também. Mas com esse acontecimento, o que acontece? A união, entendeu? A direita limpinha, ela não consegue mais dizer, não tem como ficar contra o Trump. Então toda a direita terá de se unir. Mas a união da direita, que é muito bom, se compara com a divisão total da esquerda. Porque imagina você, o Biden sai ou o Biden não sai? A Michelle Obama é aquela pessoa que as pessoas dizem que poderia ganhar. Hoje, eu acredito que ela não consegue ganhar nem no Trump. Mas, pensa comigo, se a Michelle Obama não queria vir antes, você acha que ela vai querer vir agora? Falou, meu filho, você quer que eu agora entre nesse... Não é de jeito nenhum. Agora que eu não quero mesmo. Eu não vou entrar no jogo para perder.
Eu vou entrar no jogo para ser candidata à presidência nessa roubada? Eu não quero entrar, não. Vocês, como agora, vocês estão sozinhos. Então, agora, eu acho que mesmo se o Partido Democrata quiser botar uma outra pessoa, vai ser aquela, dá o passo à frente, todo mundo dá um passo atrás. Ninguém vai querer dar passo à frente para entrar nesse jogo agora, porque está todo mundo desesperado. Então, a gente vê uma direita se unindo e uma esquerda se dividindo. E nós vimos pela primeira vez o Elon Musk dizendo, eu vou apoiar o Trump agora 100%. Ou seja, nós estamos vendo, e mais pessoas começarão a dizer, agora o meu apoio vai ser o Trump. E nos Estados Unidos, os independentes, agora vendo o que aconteceu, irão pular também para o lado do Trump. Então, por isso, eu concordo com a bancada de que realmente o Trump agora ele está muito mais próximo da vitória do que ele estava antes. E lembrando a vocês que não somente o Trump vai ganhar a presidência, mas ele pode levantar o Senado e a Casa também. Por quê? Porque o Biden, nessa fraqueza e a divisão da esquerda, vai afetar também, vai ter um efeito na candidatura de governadores, senadores e deputados. E o Trump, saindo muito bem como ele saiu, ele vai fortificar os governadores, senadores e deputados. Então, eu acho que essa virada, sim, ela é gigantesca. E por esse motivo eu acho que o Trump está muito mais à frente do que ele estava agora. Pela essa união e essa desunião que isso fez acontecer na própria esquerda. É uma coisa que deixou... Por exemplo, o Biden, não sei se vocês ficaram sabendo, a campanha do Biden retirou todas as campanhas. Né? Como falou, olha, o Biden estava fazendo campanha dizendo que o Trump era uma ameaça à democracia, ameaça tudo. Então o Biden tinha vários vídeos dizendo que o Trump era uma ameaça, que o Trump era aquilo. A campanha do Biden hoje decidiu tirar todos os vídeos e refazer todos os vídeos. Ou seja, eles não vão poder mais usar aquele mesmo termo de que o presidente, o Donald Trump, é uma ameaça, porque vai pegar muito mal para ele. Então agora ele vai ter que refazer tudo que ele fez e vai tentar limpar o jogo. Então, por isso que eu concordo com todo mundo aí que o Trump, ele realmente, ele deu um pulo, cara, um pulo. E eu acredito que foi um milagre que salvou o Trump, tá? Se você reparar, a bala vinha, na hora que ele olhou, a bala pegaria no meio da cabeça dele. Na hora que ele virou, pegou na orelha. Foi Deus que movou a cabeça do cara. Bom, eu acredito nisso, né? Também. E o tiro foi no pé, né, do sistema. O tiro foi no pé do sistema, como você bem disse aí. Professor Luiz Antônio Vale, antes do senhor ir para a sua reunião, que eu sei que o senhor tem um compromisso agora, uma pergunta aqui, ó. Quem pode estar por trás, a quem interessa tirar o Trump da corrida eleitoral dos Estados Unidos? Olha, um raciocínio básico na área de inteligência é a quem isso beneficia. Né? Raciocínio básico em qualquer situação é quem é o beneficiado. Essa é a primeira trilha a seguir. Deixa eu fazer duas observações, então, para a gente ir a esse ponto. O primeiro, o que o Olímpio estava dizendo sobre o fato de do Trump e, por exemplo, Bolsonaro representarem o anseio de grande parte da população. Então, durante muito tempo, as pessoas conservadoras que têm no patriotismo, têm na família, têm no cristianismo a sua base, não se sentiam representados até que chegou Trump e passaram a se sentir representados. Isso, independente dessa dificuldade, dessa idiosincrasia difícil, ele tem um temperamento difícil, é difícil de ouvir as pessoas, isso também acontece aqui no Brasil com Bolsonaro, o fato dele representar, sim, as pessoas se sentirem representadas por ele, leva ele a essa posição privilegiada. Uma segunda observação que eu gostaria de fazer é o seguinte, você nunca deve subestimar o seu oponente. Vejam bem, os DGs, os dominadores globais, dominam há séculos, na verdade há milênios essa situação. Eles não são tolos. A pergunta que eu coloco para vocês é por que eles deixaram Biden, que já está apresentando problemas cognitivos e mentais há muitos meses, não começou agora, por que deixaram ele ser o candidato democrata à reeleição? E por que esses mesmos DGs mantêm ele lá e ainda não procuraram uma outra opção menos ruim, palatável não, mas menos ruim? Então, nunca subestime o outro, porque o outro está no poder, é o outro que controla o sistema financeiro,
é o outro que controla o mundo corporativo, é o outro que controla o complexo industrial militar, é o outro que controla a mídia, enfim, eles não são tolos. É muito interessante, depois de desenvolver esse assunto, eu não poderei continuar aqui muito tempo ainda, porque escolheram o Biden, sendo que, obviamente, ele não tinha capacidade para ficar nessa campanha. E porque até agora já não o trocaram rapidamente. Bom, isso posto, e considerando que o Trump é aquele que certamente representa a maioria do eleitorado, a eleição passou a se tornar, para os DGs, um grande problema. E já contar que o Trump será eleito é, claro, um pressuposto de que haverá eleição e de que ela será corretamente conduzida, porque o que importa não são os que votam, mas quem conta os votos. Então, essa presunção de que Trump será o presidente, nós estamos falando aqui nas CNTPs, condições normais de temperatura e pressão. Daqui a novembro, esses caras ainda têm muitas cartas na manga, colocarão essas cartas na mesa, e isso é apenas uma colocação minha para realçar a necessidade de que a direita se muna com precauções, com um planejamento estratégico, com uma estratégia bem construída, porque daqui a novembro ainda falta, do ponto de vista geopolítico, muito tempo. Vejam, senhores e senhoras, como tudo muda em poucos segundos. Se aquela bala, como o Fábio colocou, tivesse vindo um pouquinho para o lado, tudo teria mudado repentinamente. Okay? Em geopolítica, em área de inteligência estratégica, na área de segurança nacional, tudo pode mudar muito rápido, em apenas poucas horas. Daqui a novembro há muito tempo ainda, e de novembro até a posse em janeiro, mais tempo ainda. Temos que ter um planejamento, o Trump vai ter que verificar certamente quem são aqueles que fazem a sua segurança. Né? O serviço secreto está subordinado ao Homeland Security, que tem o Mayorkas, que é um cara complicadíssimo, que já sofreu uma tentativa de impeachment exatamente porque não cuidou da fronteira sul. Tá? O FBI, hoje sabemos, é bastante infiltrado, o mesmo acontece na CIA e na National Security Agency. Então, a coisa não está ganha, nós temos que ter bastante atenção e lembrar sempre que o outro, os DGs, não são tolos. Um grande abraço a todos vocês.